Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí na quarentena? Espero que estejam todos bem, se cuidando, cuidando da família, cuidando dos mais idosos, né? Bom, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. A gente viu até agora o tamanho territorial do Brasil, como ele chegou a 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Agora nós vamos ver como se deu a constituição do povo brasileiro, tá certo? Vamos seguindo aqui com os slides para nos auxiliar nesse momento, tá bom? Quais são os objetivos da aula? Bom, a gente vai entender a formação étnica brasileira, entender os conceitos de etnia e miscigenação e conhecer um pouco da cultura indígena e como ela influenciou a cultura brasileira, tá certo? Então a gente começa com esse quadrinho da Tarsília do Amaral, povo brasileiro, só para ter uma ideia da miscigenação, da mistura das etnias, das raças, né? Nós não temos retratados aí o indígena no quadro, porque se trata de um quadro falando dos operários urbanos e os indígenas não participaram deste grupo social. Nós temos negros, nós temos aí orientais, nós temos os brancos e a mistura desses povos, certo? Então, a formação do povo brasileiro ela se deu a partir da mistura de 3 etnias. Quais foram essas 3 etnias? Nós temos os europeus, os indígenas e os africanos, né, formando aí o povo brasileiro. Primeiro vieram os portugueses europeus, depois os imigrantes, né, italianos, espanhóis, alemães. Os indígenas são os povos originários. Quando os portugueses ocuparam as terras aqui no sul do continente americano, nós tínhamos os povos originários, que eram os indígenas. E os africanos são os negros que foram trazidos para o Brasil no processo de escravismo. Tudo isso deu a miscigenação, a mistura de etnias, o que é o brasileiro hoje, certo? Etnia é um povo que possui uma identidade cultural, uma identidade, uma afinidade linguística e também racial. Isso é uma etnia, tá? Então nós temos essas 3 etnias, o que dá, né, o povo brasileiro através da miscigenação. Certo? Nós temos uma ideia, uma construção de que essas 3 etnias conviveriam em uma certa passividade, né? O que a gente... Obviamente que isso foi colocado por Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala, né? Que o Brasil, que as 3 etnias conviveriam ali numa certa passividade, mas a gente sabe que não é muito assim, né? Nós temos os negros com dificuldades de inserção na sociedade, a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então vamos começar com os indígenas, né? A palavra índio, ela se refere a uma certa engano, né, das caravelas portuguesas, que elas pensaram estar chegando na Índia. E aí as pessoas que eles avistaram, para eles eram índios, porque era a Índia, quando na verdade era um povo nativo, né? Agora a palavra indígena, ela não pode ser, ela no Brasil ela é utilizada como sinônimo, mas na verdade ela não é, né? Um indígena significa aquele que é nativo de um lugar, né? Aquele que é um povo originário. Então ele não é sinônimo de índio, embora no Brasil a gente use, tá certo? E aí, antes da chegada, né, dos portugueses, nós tínhamos que 2 a 4 milhões de índios, né, que viviam no Brasil. Na verdade, tem estudos que colocam de 2 a 10 milhões, mas a gente vai trabalhar com esse número de 2 a 4. Atualmente nós temos 890 mil pessoas morando no Brasil, espalhados, divididos em 250 povos, falando mais de 150 línguas. Tá? Por que os indígenas diminuíram em números? Nós tivemos primeiro morte por doenças, depois morte por enfrentamento mesmo, né? Sabemos que os bandeirantes utilizavam mão de obra indígena como mão de obra escrava, então houve ali resistência do povo indígena também e houveram milhares e milhares de assassinatos, né? Então onde eles vivem atualmente? Eles vivem em terras indígenas chamadas de TIs, como nós vemos no gráfico aqui, a maior concentração de terras indígenas e de indígenas é a região norte. Aqui nós temos as terras indígenas, né? Então, estão ali por quê? Por conta da floresta amazônica, né? Por conta ali da proximidade com os países da América Latina, da América do Sul, que também
apresentam grande quantidade de indígenas. Quais são as influências da cultura indígena no nosso cotidiano? São vários, começando pelo artesanato trançado. Nós temos muitas pessoas fazendo artesanato trançado em palha ou outros materiais, que é uma origem indígena. Dormir em redes, a gente herdou também dos indígenas. Tomar muitos banhos por dia também. Andar descalço quando a gente chega em casa também é uma influência indígena, né? Mas acho que as maiores influências são nas palavras, né? Muitas palavras que a gente fala hoje, que foi incorporada pela nossa fala, pelo português mesmo, é de origem tupi ou do tronco linguístico tupi-guarani. Lambari, Curitiba, Ipanema, Tatu, Cuiabá, Abacaxi, Jundiaí, Itanhaém, Itaiaçupeba, várias palavras são de origem indígena, né? Aqui Ita significa pedra, por exemplo, Iaém significa prato, Itanhaém, prato de pedra. Quer significa dormir, Ita significa pedra, pedra dormente. Itabira, Itaipu, muitas palavras, né? Acho que a maior influência é na semântica, nas palavras, né? E aí uma dos costumes também que a gente herdou foi a erva mate, né? Mas é de origem guarani. Só uma explicaçãozinha sobre a vegetação da erva mate. Ela não é apesar do nome, ela é uma vegetação arbórea com altura de 4 até 8 metros. Aqui é uma fotinha da pessoa colhendo. Por que ela se concentrou na região sul? Porque ela necessita de uma temperatura média de 15 a 18 graus. Então ela se concentra nos estados da região sul e no Mato Grosso do Sul na sua porção mais austral. Porque ali na região do Mato Grosso do Sul também temos a região um pouquinho mais alta que favorece o cultivo desse tipo de erva, né? Então nós nos apropriamos dessa cultura da erva mate, né? No sul a gente toma com água bem quente chamada chimarrão e no Mato Grosso do Sul com uma água extremamente gelada, a gente chama de tereré essa bebida, né? E vocês vão ver nas atividades que a gente vai fazer que eles nem chamavam de erva mate, né? Então aqui depois eu vou deixar um site para vocês verem os avatares, alguns tipos de indígenas que nós temos e onde eles vivem. E aqui vocês vão ler o texto da página 233 e fazer a atividade da página 233, também atividade 3. Vocês vão tirar foto e postar no Class, que eu vou explicar lá para vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Nos vemos então na próxima aula. Forte abraço e continuamos fortes aí estudando, tá bom?